Nos arquivos dedicados à egiptologia, há uma página muito importante que, na essência, poderia mudar toda a história do estudo do Antigo Egito. Este documento está guardado em um volume empoeirado, datado de 1883 e intitulado Pirâmides e Templos de Gizé. É nesta página que estão registrados os resultados que, na época, causaram uma verdadeira revolução na compreensão de como essas misteriosas construções foram erguidas. Ela contém cálculos muito secos e meticulosos, feitos pelo cientista inglês Sir William Flinders Petrie, considerado o pai da egiptologia moderna. No entanto, nesses cálculos não há as medições tradicionais de altura das pirâmides ou os ângulos de inclinação. Não, ele estudava algo diferente. Prestava atenção às marcas deixadas pelas ferramentas dos construtores, aos menores detalhes que poderiam revelar o segredo das tecnologias dos antigos mestres. Ao estudar o sarcófago de granito, localizado na câmara do faraó, descobriu que para sua escultura foram utilizados brocas tubulares incomuns. Essas brocas penetravam em um dos tipos mais duros de pedra do planeta, o granito, com uma força de pressão de 2 toneladas. Imagine só, na época, quando parecia que as pessoas usavam apenas cinzéis de cobre e martelos de pedra, tais tecnologias pareciam impossíveis. Mas, na verdade, era assim. Em outro momento, ao analisar as ranhuras espiraladas em artefatos de granito, ele calculou que a velocidade de avanço da broca era 500 vezes maior do que a dos instrumentos modernos do século XIX. Esses números o impressionaram profundamente. Homem de ciência e lógica, Petrie ficou perplexo. Em seu mundo, dominado por ferramentas de cobre e instrumentos primitivos, tais avanços tecnológicos pareciam impossíveis. Ele registrou essas anomalias, anotou os números que pareciam gritar sobre inconsistências e deixou esses registros para as futuras gerações. Mas, infelizmente, os pesquisadores posteriores preferiram simplesmente ignorá-los. Essa história surpreendente foi sepultada sob camadas de esquecimento. Foi substituída por uma lenda comum e conveniente sobre faraós e escravos, que se tornou a única verdade para muitos. Mas e se esses números misteriosos não forem um erro? E se por trás deles estiver o rastro de uma civilização que, segundo nossos livros de história, nunca existiu? Talvez não sejam apenas enigmas dos monumentos de pedra, mas impressões digitais de antigos engenheiros, deixadas para a posteridade. Não se trata apenas de uma investigação sobre como as pirâmides foram construídas. É uma tentativa de entender por que nos mentiram sobre elas durante um século inteiro. Por que as fontes oficiais esconderam ou distorceram informações relacionadas a essas antigas construções? Tudo começará com esses números impossíveis, que ficaram nas páginas empoeiradas de livros e documentos antigos. É lá que reside o segredo que poderia virar nossas concepções sobre a antiguidade de cabeça para baixo. Antes de passar à parte principal da pesquisa, gostaria de pedir uma pequena ajuda de vocês. Qualquer participação, demonstração de interesse, atenção ao tema, é muito importante. Sua percepção tranquila e seu interesse são a melhor recompensa pelo trabalho realizado. Agradeço pela compreensão. Para entender a magnitude daquela anomalia com a qual nos deparamos, é preciso voltar ao final do século XIX, a época em que os primeiros passos sérios no estudo do Antigo Egito começaram a ser dados. Naquela época, o Planalto de Gizé não era um destino turístico popular, como conhecemos hoje. Era uma região selvagem e perigosa, repleta de saqueadores de tumbas, aventureiros em busca de riquezas e viajantes ocasionais que acabaram lá por acaso. A arqueologia, como ciência, ainda estava em seus primórdios e seus métodos eram bastante rudimentares. Muitas vezes parecia mais um saque do que uma pesquisa científica. Todos corriam atrás de tesouros, sem se preocupar com precisão ou rigor acadêmico. Então, na década de 1880, esse caos foi interrompido pela chegada de um jovem inglês um pouco excêntrico chamado William Flinders Petrie. Quanto mais Petrie mergulhava nos detalhes, mais claro ficava que seu raciocínio racional, vitoriano, se deparava com fenômenos difíceis de explicar com as tecnologias e métodos tradicionais. Ele esperava encontrar pelo menos vestígios de trabalho manual, mesmo que muito habilidoso,
pois acreditava que os antigos mestres possuíam habilidades transmitidas de geração em geração. No entanto, para sua surpresa, tudo o que encontrava parecia indicar sinais de processamento mecânico. Na Câmara Real, no sarcófago feito de um único bloco de granito de Assuã, ele notou que os ângulos internos eram esculpidos com uma precisão tal que, para verificá-los, seriam necessárias ferramentas modernas de usinagem. Esses ângulos eram tão perfeitamente feitos que só poderiam ter sido produzidos por uma máquina de alta precisão ou equipamento semelhante. Em suas mãos estavam dezenas de vasos e tigelas de diorito, objetos esculpidos de uma das pedras mais duras e resistentes, com superfícies perfeitamente lisas e curvas simétricas, que pareciam ter sido criadas apenas por um torno mecânico. Mas a descoberta mais impressionante foi a de marcas de perfuração. Petrie encontrou numerosos sinais de uso de brocas tubulares, cilindros ocos que giravam dentro da pedra, cortando cilindros de núcleo. Ao examinar cuidadosamente esses núcleos e furos, conseguiu, como um perito criminal, determinar as características das ferramentas que deixaram esses vestígios. E essas características eram impossíveis de serem reproduzidas com a tecnologia da Idade do Bronze. As ranhuras em espiral nos núcleos indicavam que a broca penetrava no granito a uma velocidade de aproximadamente 2,5 cm por rotação. Uma broca de diamante moderna perfura a pedra a cerca de 1,5 cm por rotação. Isso significava que a ferramenta antiga era 500 vezes mais eficiente do que as atuais. Para alcançar essa taxa de avanço, a broca deveria estar sendo acionada por uma força incrível, estimada por Petrie em cerca de 2 toneladas. Ele ficou sem saída. Serras de cobre, mesmo usando areia abrasiva, não poderiam deixar marcas tão profundas. Simplesmente quebrariam ou deformariam, sem criar resultados semelhantes. Em seu livro, ele admitiu honestamente: o método pelo qual os antigos egípcios trabalhavam com esse granito permanece um mistério. Ele declarou basicamente: parece que ainda não descobrimos algumas técnicas e habilidades antigas que eram usadas naqueles tempos. Foi uma admissão surpreendente para alguém que foi um dos fundadores da egiptologia científica. Ele afirmou claramente: vejo sinais de tecnologias que não deveriam existir aqui. No entanto, a comunidade científica que ele mesmo ajudou a formar preferiu ignorar essas evidências. Era muito mais fácil aceitar a versão convencional de que dezenas de milhares de escravos, com ferramentas de cobre e instrumentos simples, criaram esses monumentos de granito. Essa versão parecia compreensível, encaixava-se na progressão linear e na cadeia lógica do desenvolvimento tecnológico. As anomalias descobertas por Petrie foram rapidamente varridas para debaixo do tapete, onde permaneceram por quase uma década. Tudo mudou quando outra pessoa, um engenheiro da modernidade, decidiu verificar esses cálculos antigos, aparentemente ultrapassados, usando os instrumentos de medição mais avançados do século XXI. No final do século XX, surgiu na planície de Gizé um homem que olhava para as pirâmides não com os olhos de um arqueólogo, mas com os de um engenheiro. Seu nome era Christopher Dunn. Toda a sua vida foi dedicada ao mundo das altas tecnologias, trabalhando com medições precisas e fabricação, onde a precisão chega a micrômetros e a qualidade da superfície é controlada por lasers. Ele veio ao Egito não em busca de tumbas ou tesouros, mas para testar uma hipótese simples. Se algo parece ter sido feito por uma máquina, então provavelmente foi criado por um método mecânico. Dunn não trouxe picaretas ou pás, mas instrumentos de medição de alta precisão, mesas de ensaio, esquadros e indicadores de planicidade para fazer medições exatas e comparar os resultados com os obtidos na antiguidade. Ele voltou sua atenção aos mesmos artefatos antigos que anteriormente confundiam até cientistas como Petrie. Mas agora seu olhar era diferente. Ele os avaliava sob a perspectiva das tecnologias modernas de fabricação. E suas conclusões foram surpreendentes, quase chocantes para aqueles acostumados a pensar que o Antigo Egito era apenas uma civilização que produzia objetos primitivos. Começando pelo estudo do sarcófago encontrado na câmara destinada ao rei da Grande Pirâmide, ele notou um detalhe importante. Os egiptólogos acreditavam que esse sarcófago
havia sido escavado de dentro para fora com bolas de pedra. Assim os cientistas os chamavam. Mas Dan, equipado com suas ferramentas modernas, decidiu testar essa hipótese. Cuidadosamente, colocou sua régua de precisão na superfície interna do sarcófago e iluminou por trás com uma lanterna. Como resultado, ele viu algo surpreendente. Entre a régua e a parede de granito perfeitamente lisa, nenhum raio de luz passava. Isso significava que a superfície era completamente lisa, com tolerâncias que hoje só podem ser alcançadas por meio de polimento mecânico. Mas a descoberta mais surpreendente aguardava-o nos cantos. Os ângulos internos do sarcófago não eram arredondados, como seria natural ao trabalhar com esferas de pedra. Eles eram afiados, com um raio de arredondamento mínimo, típico de fresas ou serras. Esse fato destruiu completamente as concepções tradicionais sobre as tecnologias antigas. Depois, Dange foi ao Serapeum, em Saqqara, onde ficava um complexo subterrâneo com 16 sarcófagos gigantes de granito, cada um pesando até 100 toneladas. Oficialmente, essas tumbas eram destinadas ao sepultamento de touros sagrados, mas para o engenheiro representavam uma exposição de tecnologias impossíveis. Ele analisou cuidadosamente as superfícies dessas caixas de granito e percebeu marcas que, como engenheiro, podia facilmente identificar. Eram impressões de serras gigantes, com diâmetros de até 10 metros, usadas para cortá-los. Dange descobriu evidências de que essas serras cortavam granito com velocidade incrível, deixando superfícies perfeitamente lisas e uniformes. Concluiu que as tampas, pesando cerca de 30 toneladas, encaixavam-se nos sarcófagos com tanta precisão que formavam uma vedação hermética. A questão surgiu por si só. Por que era necessária uma ajustagem tão precisa para sepultar múmias de touros? A lógica e a análise sugeriram-lhe que isso não era uma casualidade. Sistematicamente, ele organizou suas observações e chegou a uma conclusão que, no mundo científico, seria considerada heresia. Ele afirmou que os artefatos do Antigo Egito não eram apenas obras manuais, mas testemunhos de uma civilização altamente avançada em tecnologia de fabricação. Utilizou o termo artefatos de qualidade de processamento inquestionável, ou ORT, Out of Place Artifacts, ou seja, artefatos fora de contexto que desafiam a compreensão convencional. Afirmava que não estávamos vendo apenas a habilidade dos antigos artesãos, mas também uma tecnologia. Uma tecnologia que incluía tornos de alta velocidade, fresadoras, serras gigantes e, possivelmente, até processamento ultrassônico. Ele não falava de alienígenas ou extraterrestres, mas de pessoas, de uma civilização que alcançou um nível de produção industrial milhares de anos antes de nossa Revolução Industrial. A ideia de Dange era radical e revolucionária, mas baseava-se não em mitos ou lendas, e sim em provas físicas, em marcas de arranhões, tolerâncias e raios de arredondamento que um engenheiro podia entender. Esses fatos explicavam as anomalias relacionadas a Pitre. Explicavam por que as ferramentas de cobre não podiam cortar granito com tanta precisão, mas ao mesmo tempo levantavam uma questão ainda mais profunda. Se tal civilização realmente existiu, quando exatamente ela existiu? E o que aconteceu com ela? A resposta a essas perguntas talvez tenha observado silenciosamente por muito tempo de um platô de Gizé, não nas pirâmides de granito, mas em uma rocha mais macia, porém igualmente expressiva. 5.000 anos antes de nossa era, essa data, considerada fundamental na egiptologia moderna, baseia-se em certas características estilísticas e na proximidade de idade com a pirâmide de Khafre. É ela que costuma ser considerada uma doutrina que determina a idade desse grande monumento. No entanto, e se tudo isso for apenas uma parte da história, e na verdade o Esfinx for muito mais antigo do que se acredita, e se na sua própria superfície permaneceram vestígios, testemunhos de um passado há muito esquecido, que a ciência por algum motivo ignorou ou subestimou por mais de 100 anos? Foi justamente essa ideia que deu início a uma investigação incomum, cuja linha não vem da pena de um egiptólogo, mas da mão de um pesquisador independente,
escritor e estudioso amador chamado John Anthony West. No final dos anos 70 do século passado, West se deparou com os trabalhos do matemático e filósofo francês chamado Schwaller Lubitsch, que dedicou anos ao estudo dos antigos templos de Luxor. Esse cientista propôs a hipótese de que a civilização egípcia possui origens e raízes muito mais profundas do que se costuma pensar. Em seu trabalho, Lubitsch, de passagem, observou que o padrão de erosão no corpo do Esfinx indica a ação da água, e não do vento e da areia, como se acreditava anteriormente. Essa conclusão inesperada despertou o interesse de West. Se a erosão foi causada exatamente pela água da chuva, e não por tempestades de areia e vento, então o Esfinx deve ser muito mais antigo do que as pirâmides construídas na época de Khafre. Afinal, o clima do Egito no passado remoto nem sempre foi tão árido e inóspito como o conhecemos hoje. Pelo contrário, ao final do último período glacial, nessa região ocorreram chuvas torrenciais que criaram condições para erosões hídricas. Mas esse período climático terminou há milhares de anos, muito antes do tempo do reinado de Khafre e de sua época. West compreendia que, para confirmar sua hipótese, precisava de evidências científicas convincentes. Nos anos 90, uniu-se ao geólogo Dr. Robert Schoch, professor da Universidade de Boston. Esse cientista não tinha formação específica em egiptologia e não era apaixonado pela história tradicional do Egito. Seus interesses estavam concentrados exclusivamente no estudo da pedra e de suas características. Juntos, eles viajaram até Gizé para investigar o Esfinx e a escavação de onde ele foi talhado. Como resultado, Schoch observou que no corpo do Esfinx e nas paredes da escavação é claramente visível um tipo de erosão típico da ação da água. No interior e nas camadas superiores da superfície, foram encontrados perfis verticais arredondados, fissuras e sulcos formados pela ação da água da chuva, que escorreu pelo calcário por milhares de anos. Isso distingue claramente esse padrão de erosão de formas mais horizontais e agudas, criadas pela erosão de areia pelo vento, que é característica de outras construções no platô de Gizé, incluindo as pirâmides. A prova mais convincente foi o fato de que nas paredes do poço de escavação é possível ver que o Esfinx não foi construído, mas esculpido a partir de uma rocha maciça. Portanto, as paredes do poço também fazem parte dessa antiga escultura, realizada no mesmo período. E o que é especialmente interessante é que essas mesmas paredes mostram o mesmo tipo de erosão pela chuva. Ao mesmo tempo, as tumbas da Quarta Dinastia, escavadas nessas mesmas paredes, exibem um padrão de erosão pelo vento muito menos pronunciado. Isso indica que essas tumbas foram criadas muito depois, após a conclusão da principal erosão hídrica, e a superfície teve tempo de ser afetada pelo vento. Em 1991, Shaw apresentou suas conclusões na reunião anual da Sociedade Geológica da América. Sua conclusão foi cautelosa, mas bastante importante. Com base nos dados geológicos coletados, ele sugeriu que a idade original do Esfinx deveria estar na faixa de 7.000 a 5.000 anos antes de Cristo. E talvez seja mais antigo, datando de uma época anterior ao fim do último período glacial, ou seja, há muitos milhares de anos, em um passado distante, ocorreram eventos que hoje causam surpresa e levantam muitas perguntas entre cientistas e pesquisadores. Esses eventos não apenas contradiziam as datações existentes, baseadas no chamado Sistema de Khafre, mas destruíam completamente sua própria base. Imagine, se levarmos em conta esses novos dados, fica claro que no Antigo Egito existia uma cultura extremamente complexa e avançada, capaz de realizar os projetos de megas escultura mais grandiosos milhares de anos antes do surgimento da civilização dinástica, geralmente associada ao início histórico do Egito. Isso significaria que a história desse país antigo é muito mais rica e complexa do que se costuma pensar. Mas a reação da comunidade científica especializada em hipóteses sobre monumentos antigos foi extremamente veemente e bastante hostil. Adogora. Zahi Hawass, então, chefe do Departamento de Antiguidades de Gizé, e o Dr. Mark Lerner, um dos principais especialistas em Esfinx, categoricamente rejeitaram essas novas ideias. Eles afirmaram que as evidências de erosão mencionadas
poderiam ser explicadas por fatores mais simples e habituais. Por exemplo, capilaridade na elevação das águas subterrâneas ou pela baixa qualidade do calcário do qual as estátuas e esculturas nas redondezas foram feitas. Essas controvérsias rapidamente evoluíram para conflitos agudos e pessoais. Durante os debates, os cientistas foram acusados de pseudociência e de buscar fama e sensacionalismo. Como resultado, foi proibido que continuassem as pesquisas no local, o que apenas aumentou a desconfiança e o mal-entendido. No entanto, apesar dessas restrições e do conflito, a questão permanecia aberta e as discussões continuavam. As evidências geológicas e arqueológicas, apresentadas pelos apoiadores das hipóteses alternativas, continuaram a estar no centro das atenções. E se presumirmos que o Esfinx é realmente tão antigo quanto se afirma, surge inevitavelmente a questão principal. Quem foi seu criador e o que aconteceu com a civilização desaparecida que poderia tê-lo construído? O próprio corpo desgastado do Esfinx, exposto às chuvas e aos ventos ao longo dos séculos, não é apenas uma estátua. É uma espécie de relógio geológico, testemunho de eras que já passaram. É uma anomalia que indica a existência de uma página perdida da história humana. Uma página que a ciência oficial prefere ignorar ou considerar não confiável. E talvez esse capítulo perdido ainda não esteja completamente perdido. Talvez esteja gravado em algum antigo papiro que esteve à vista de todos por quase 200 anos, mas que até hoje permanece um mistério. Em qualquer investigação, há um momento em que tudo de repente se torna claro, quando surge o chamado ponto de virada, o momento de Édipo, quando novas descobertas e evidências permitem conectar partes dispersas e compreender o quadro geral. No nosso caso, na busca pelo mistério do passado esquecido do Egito, esse momento acontece não nas escavações empoeiradas, mas na sala silenciosa de um museu na cidade italiana de Turim. Lá está guardado um documento conhecido como Cânone Real de Turim, um dos artefatos arqueológicos mais importantes. Esse antigo papiro pode ser a chave para desvendar o mistério, ligando as surpreendentes realizações tecnológicas do Serapeum às anômalas características geológicas do Esfinx. A história desse papiro pode ser traçada desde o início do século XIX, quando foi descoberto por um pesquisador italiano chamado Bernardi Nadravetti. Estava em péssimo estado, fragmentado em mais de 160 pedaços que pareciam quase impossíveis de reunir. Mas ao estudá-lo cuidadosamente, o famoso egiptólogo Jean-François Champollion, conhecido por decifrar a Pedra de Roseta, percebeu o quão valioso era esse documento. O papiro data do período do faraó Ramsés II, aproximadamente em 1253 a.C., e foi escrito em uma linguagem erótica. Ele contém uma lista detalhada de todos os governantes do Egito, desde os tempos mais remotos até a era de Ramsés. Antes de passar a listar os nomes de Menés ou Narmer, os primeiros faraós da primeira dinastia, que, segundo registros históricos, unificaram o Egito por volta de 300 a.C., é importante notar que o Cânone de Turim, um antigo papiro que contém uma cronologia importante e detalhada, descreve não apenas esses reinados, mas também duas épocas anteriores, que precederam o surgimento da civilização egípcia. No início dessa lista, há uma enumeração de governantes divinos, deuses que, segundo as crenças dos antigos egípcios, governaram o país por milênios. Essa lista começa com a figura de um pássaro, símbolo de riqueza e criação, e continua com nomes de deuses como Ra, Geb, Osíris, Set e Horus. O tempo de seus reinados, de acordo com esses registros antigos, é medido em milhares de anos, o que imediatamente cria uma sensação de grandiosidade e antiguidade dessas épocas lendárias. Após os reinados dos deuses, no papiro aparece outro grupo enigmático de governantes, frequentemente traduzido como espíritos ou semideuses. Em egípcio, esse termo soa como Shem-Su-Gor, que literalmente pode ser traduzido como seguidores da montanha. Segundo os registros, esse grupo, composto por aqueles que possivelmente estavam ligados a criaturas míticas ou semidivinas,
governou o Egito por cerca de 13.420 anos. Somente após o término desse período, extremamente longo, repleto de lendas e mitos, o papiro passa a listar os verdadeiros governantes históricos, os faraós, que já tinham origem humana. O primeiro deles é considerado Menés, e seu reinado é visto como o início da dinastia histórica do Egito. Para os egiptólogos modernos, especialmente aqueles que estudam os séculos 10 e 20 a.C., essas seções iniciais do papiro parecem mais inserções mitológicas, um prólogo lendário criado pelos antigos egípcios para enfatizar a origem divina de sua civilização e conferir-lhe antiguidade e grandeza. Na realidade, esses trechos são percebidos como mitos e lendas, nada mais. No entanto, justamente nesse ponto, surgem novamente questões às quais os estudiosos, como John Anthony West e Robert Schoch, tentam responder. Se recorrer aos dados geológicos atuais, pode-se supor que o Esfinx foi esculpido na época de fortes chuvas, aproximadamente 12.000 anos atrás, ou até antes, indicando uma idade muito antiga para esse monumento. E, de repente, o reinado dos seguidores da montanha, com duração de 13.420 anos, começa a aparecer uma hipótese menos fantástica. Essa duração coincide quase perfeitamente com o período que, segundo estudos geológicos, é necessário para a formação de certas camadas geológicas e características de idade relacionadas a esse monumento. E se o próprio cânone de Turim não for uma simples mistura de mitos e lendas, mas uma fonte histórica verdadeira e contínua? E se os antigos egípcios, com sua característica minuciosidade e busca por precisão, registraram eventos reais, bíblicos ou históricos, que se estendiam muito além de 3.100 e poucos anos antes de nossa era? Poderiam esses enigmáticos Shemsu-Gor, os governantes de quem se fala, ter sido os líderes de uma civilização perdida da era glacial? É bastante possível que eles tenham sido os criadores dessas construções megalíticas, do Esfinx e talvez também dos sarcófagos no Serapeu. E ao pensar nisso, podemos supor que os deuses que conhecemos dos mitos eram uma memória distorcida de ancestrais distantes, figuras fundadoras cujo impacto no desenvolvimento da cultura humana foi tão grande que, com o tempo, suas ações foram exageradas, transformando-se em imagens míticas. Esta hipótese certamente parece explosiva, pois questiona a visão convencional sobre a origem da civilização egípcia antiga. Ela sugere que a civilização dinástica dos faraós não surgiu do nada. Não foi uma simples criação dos faraós, nem uma relíquia comemorativa que eles veneravam e guardavam em seus palácios. Pelo contrário, trata-se de uma relíquia ancestral, um objeto único ao qual era atribuído um significado especial e que era considerado um tesouro sagrado. Essa relíquia nos ajuda a compreender a idade do famoso Esfinge, sua origem e história. Nesse sentido, o cânone real de Turim transforma-se de um documento histórico comum em uma chave importante para desvendar antigos mistérios. Ele passa a ser não apenas uma tabela cronológica, mas um mapa que indica possíveis locais de tesouros ou valores escondidos nas profundezas do tempo. Esse texto parece nos dizer: vocês procuram no lugar certo, mas na hora errada. Ele sugere que a verdadeira história começou muito antes do que estamos acostumados a pensar. Essa antiga manuscrito é uma testemunha dos próprios egípcios antigos, que afirmavam que sua época e cultura eram muito mais longas e enigmáticas do que os estudiosos modernos costumam acreditar. Eles insinuam que a história do Egito não é apenas uma longa cadeia de eventos, mas também uma narrativa complexa, por vezes estranha, às vezes até surpreendente e repleta de segredos. Com essa nova percepção do tempo, podemos retornar com confiança aos artefatos mais enigmáticos, que até então eram vistos mais como curiosidades ou descobertas estranhas. Agora começamos a interpretá-los não como objetos aleatórios e inexplicáveis, mas como possíveis testemunhos de uma civilização há muito desaparecida. Esses artefatos são como pedaços de um mosaico que, ao serem vistos através da lente de uma nova cronologia, começam a formar uma imagem surpreendente e multifacetada de uma cultura com um nível de conhecimento e habilidades impressionantes.
Um dos primeiros exemplos que chama a atenção é a luz, ou melhor, a ausência dela, porque a luz não é apenas uma fonte de iluminação, mas também um elemento importante ligado à compreensão das antigas tecnologias. Em primeiro lugar, é preciso observar os corredores e câmaras das tumbas no Vale dos Reis, decorados com relevos e pinturas elaborados, criados pela arte antiga. Essas obras de arte impressionam pela sua detalhada execução e maestria. Para criar tais obras-primas, na escuridão total, quando os interiores das tumbas estavam mergulhados na mais absoluta treva, os artistas precisavam de uma fonte de luz constante e intensa, capaz de iluminar as superfícies de trabalho por um longo período, às vezes até 1000 horas. A explicação convencional para esse fato é o uso de lâmpadas de óleo, que, apesar de eficientes, sempre deixam vestígios de fuligem e fuligem. No entanto, é surpreendente que os tetos de muitas tumbas permaneçam impecavelmente limpos, como se nunca tivessem sido tocados pela sujeira ou fuligem. Não há vestígios de fuligem, que certamente teria se acumulado ao longo de anos de trabalho e iluminação. Egiptólogos propuseram várias hipóteses para tentar explicar esse fenômeno enigmático. Entre elas estão o uso de pavios especiais com sal, que reduziam a formação de fumaça, ou a instalação de sistemas complexos de espelhos e superfícies refletoras, que permitiam direcionar a luz para dentro das tumbas. Mas essas teorias enfrentam dificuldades sérias. A complexidade e os labirintos dos corredores, com seus inúmeros turnos e curvas, tornam praticamente impossível o uso de sistemas de espelhos. A luz, ao passar por múltiplos reflexos, rapidamente reduz sua intensidade e, após algumas dessas refrações dentro do corredor, desaparece, transformando-se em um ponto minúsculo que não consegue mais iluminar. Por isso, ao considerar o mistério da iluminação sem vestígios de fuligem, devemos lembrar de uma das cenas mais polêmicas e enigmáticas encontradas nos monumentos egípcios. No templo da deusa Hathor, em Dendera, em sua cripta subterrânea, foram descobertos relevos que causam forte impressão no espectador moderno. Eles representam figuras humanas segurando objetos que lembram enormes lâmpadas. Essas formas alongadas e transparentes contêm uma serpente que se contorce, saindo de uma flor de lótus situada na base do objeto. Dentro da lâmpada, é possível distinguir que muitos apoiam a hipótese de que a descoberta se assemelha à famosa tubulação de Crookes. Essa tubulação é um dos primeiros tipos de dispositivos de descarga de gás, que ao receber alta tensão, emitem luz. Nesse caso, o objeto de interesse é uma figura que pode ser vista como uma forma de serpente. Os pesquisadores sugerem que essa serpente seja, na verdade, um feixe de elétrons movendo-se no espaço. Surge a questão: será que os antigos egípcios, ou até seus predecessores, tinham conhecimentos em eletricidade? Essa ideia parece tão inacreditável que é difícil levá-la a sério. Afinal, naquela época, não foram descobertos fios, geradores ou filamentos de ignição que normalmente estão associados a dispositivos elétricos. No entanto, existe um artefato muito interessante conhecido como a Bateria de Bagdá, descoberta na Mesopotâmia vizinha. Esse objeto, datado de aproximadamente 2 anos antes de nossa era, é um vaso de barro contendo um cilindro de cobre e uma haste de ferro. Quando preenchido com um eletrólito, como suco de uva, é capaz de gerar uma pequena tensão elétrica. Embora essa tensão não seja suficiente para alimentar uma lâmpada, o fato permanece. As pessoas antigas, possivelmente, possuíam conhecimentos elementares de eletrólise e eletroquímica. A luz emitida por esse vaso, por si só, não constitui uma prova da existência de eletricidade. Mas ao considerá-lo em conjunto com a ausência de fuligem em tumbas antigas e no contexto de outras anomalias tecnológicas, ele se torna mais um fragmento inquietante do enigma. Este fragmento é mais uma chave para a compreensão. Existe também outro objeto igualmente misterioso: o famoso pássaro de Saqqara. Trata-se de um pequeno artefato feito de madeira de sycomoro, encontrado em tumbas em 1898 e datado de aproximadamente 2 anos antes de nossa era. Durante muitos anos, foi considerado um brinquedo ou um catavento, destinado à decoração ou proteção na vida após a morte. No entanto,
Na década de 1970, o egiptólogo Dr. Khalil Messica chamou atenção para suas características. Ele observou que as asas dessa figura possuem um perfil aerodinâmico perfeitamente desenvolvido, o que é surpreendente para um objeto simples. Diferentemente das representações tradicionais de pássaros, essa modelo tem a cauda posicionada verticalmente, como o leme de um avião, e as asas levemente inclinadas para baixo. Essa estrutura, conhecida como ângulo transversal negativo, é uma característica utilizada em aeronaves modernas para aumentar sua manobrabilidade. Surge a questão: trata-se de um brinquedo comum ou talvez de um modelo em escala de planador, criado com o propósito de voar? Ou será uma relíquia de conhecimentos perdidos que permitiam aos antigos controlarem o ar? Experimentos com cópias feitas à mão demonstraram que esse objeto realmente consegue planar e, portanto, possuir algum conhecimento celestial. Essas descobertas levam à hipótese de que, no passado distante, as pessoas poderiam ter conhecimentos sobre voo que hoje parecem inacreditáveis. Além disso, é importante observar o complexo de Gizé, onde estão as 3 famosas pirâmides. Sua disposição e dimensões são deliberadas. O pesquisador Robert Bauval, em seu livro O Mistério de Órion, sugeriu que essas 3 pirâmides na Terra não são apenas uma construção arquitetônica, mas um mapa que reflete a posição das 3 estrelas mais brilhantes da constelação de Órion. Ele notou que sua localização, tamanho e proporções correspondem às luminosidades visíveis dessas estrelas. Além disso, as câmaras de ventilação dentro da Grande Pirâmide, frequentemente chamadas de passagens de ventilação, na verdade são câmaras estelares. Elas foram construídas com precisão extraordinária e orientadas de modo a alinhar-se com estrelas específicas, como Sírius e as estrelas do cinturão de Órion, como eram vistas no céu cerca de 2.500 anos antes de nossa era. Mas será que todo o enigmático complexo de pirâmides e monumentos em Gizé serve apenas como uma maravilha arquitetônica ou como um enorme marcador temporal ou mecanismo astronômico criado por uma civilização antiga que existia antes das eras conhecidas? Talvez essas construções tenham sido planejadas como monumentos ao seu tempo ou como recordações de um cataclismo que levou à sua criação. Estes artefatos enigmáticos, bem como as características de seus alinhamentos, desde o Serapeum até Dendera, do pássaro de Saqqara, as complexas correlações com as constelações de Órion, deixam de parecer acidentais ou isolados anomalias. A combinação desses elementos indica a existência de uma certa regularidade. Esses sinais revelam conhecimentos em ciência e tecnologia que, segundo as concepções modernas, parecem inacreditáveis para a época em que se acredita que foram criados. Eles parecem pedaços de um espelho quebrado do passado, cada um refletindo uma era brilhante, mas perdida de civilização. No entanto, a imagem completa desse passado foi perdida, e é exatamente isso que desperta uma curiosidade especial. A acumulação de tais anomalias e descobertas misteriosas nos obriga a fazer o que qualquer ciência séria deve fazer ao confrontar dados contraditórios: questionar dogmas e paradigmas existentes. A versão oficial da história, ensinada nas escolas e apoiada pelos círculos acadêmicos, afirma que a civilização humana evoluiu de forma gradual e linear, como se seguisse um esquema pré-determinado. Segundo essa narrativa, nossos antepassados passaram do estágio de caçadores e coletores para agricultores. Formaram as primeiras vilas, depois grandes cidades e, por fim, civilizações complexas, como a egípcia, surgidas a partir de uma base relativamente primitiva. Essa narrativa pressupõe uma acumulação gradual de conhecimentos e um progresso tecnológico que levou ao desenvolvimento de sociedades cada vez mais avançadas. No entanto, as evidências e descobertas que estamos considerando indicam um cenário completamente diferente de desenvolvimento. Elas sugerem a existência de ciclos, altos e baixos, que se repetem na história da humanidade. Dentro dessa hipótese, fala-se de uma civilização perdida que existiu durante o último período glacial. Uma civilização que antes era considerada apenas como mito ou lenda. Essa hipótese deixou de ser apenas fruto de fantasia e sonhos.
Ela possui uma base bastante concreta em dados de geologia, astronomia e estudos geológicos. Vamos reconstruir a imagem desse passado. Em algum momento durante o último período glacial, provavelmente entre 15.000 e 10.000 anos antes de nossa era, a civilização humana atingiu um nível de desenvolvimento muito elevado. Não necessariamente uma sociedade industrial como a nossa, mas possuía conhecimentos profundos em astronomia, matemática, engenharia e, o mais importante, na habilidade de trabalhar a pedra com uma precisão que hoje nos parece inatingível. Presume-se que essa civilização fosse de grande escala, com uma rede de postos avançados e assentamentos ao redor do mundo. Em alguns locais, no Egito, na América do Sul, no Tiahuanaco, em Pumapunku e outras regiões, permanecem estruturas megalíticas que parecem anômalas e exigem uma abordagem especial para sua compreensão. Por volta de 12.800 anos atrás, ocorreu um evento relacionado ao final do Dryas tardio, provavelmente uma colisão com uma cometa ou asteroide que provocou mudanças climáticas de grande escala. Esse evento mergulhou o planeta no caos. O nível do mar subiu, fortes terremotos aconteceram e inundações catastróficas destruíram a maior parte dos vestígios dessa civilização altamente avançada. Restaram apenas os monumentos mais resistentes, como a Esfinge e, talvez, estruturas subterrâneas em Saqqara. Os sobreviventes ficaram dispersos e traumatizados, podendo ser considerados portadores de conhecimentos antigos, missionários que viajaram pelo mundo e ensinaram às culturas primitivas remanescentes os fundamentos da agricultura, astronomia e organização social. Essas pessoas não começaram sua jornada do zero, como uma folha em branco. Em vez disso, seus conhecimentos e habilidades foram construídos sobre uma base sólida e antiga, estabelecida há muitos séculos, talvez milênios atrás. Essas pessoas herdaram a sabedoria dos antepassados, acumulada ao longo de séculos, mas nem sempre possuíam a tecnologia capaz de realizar ou reproduzir tudo o que restou de seu legado. Essa circunstância ajuda a compreender um enigma ligado ao Serapeum, um antigo monumento envolto em mistérios e segredos. Eles veneravam os sarcófagos como objetos sagrados, ligados aos seus deuses e antepassados, como relíquias sagradas que continham não apenas os corpos dos mortos, mas também a força, o conhecimento ou a memória do passado, embora não tivessem a capacidade de reproduzir ou restaurar exatamente esses rituais e tecnologias antigas. Podiam usar uma faca de ferro meteórico, semelhante à que pertencia a Tutankhamon, o chamado presente dos céus. Mas não sabiam fabricar ferro por conta própria, nem dominavam a tecnologia de fundição e processamento. Podiam registrar mitos da criação do mundo que de forma enigmática descreviam construções e dispositivos semelhantes aos encontrados em Dendera. Mas haviam perdido o conhecimento científico que tornaria tais construções possíveis e compreensíveis. Essa visão da história da civilização humana é profunda e, às vezes, até assustadoramente impressionante. Ela sugere que não somos o ápice do progresso, que nossas conquistas são apenas a última onda de uma vasta, turbulenta e multilayered onda do tempo. Ela revela que a civilização é extremamente frágil e que o conhecimento acumulado ao longo dos séculos pode ser perdido, desaparecendo para sempre. E é por isso que os antigos egípcios não aparecem como inventores de tudo novo, mas mais como guardiões da memória, herdeiros de um mundo esquecido que foi muito mais avançado e misterioso do que aparenta à primeira vista. Nossa pesquisa nos levou das profundezas do antigo Serapeum, complexo sagrado onde eram guardadas relíquias místicas, às alturas das estrelas que brilham sobre Gizé, desde as erosões e rachaduras na pele da estátua da Esfinge, até os frágeis papiros que conservam registros dos reis divinos. Coletamos muitas evidências, relacionamos fatos isolados e, com base nelas, propusemos uma interpretação totalmente nova e radical do nosso passado antigo. Mas, como em qualquer investigação real, quase não existem respostas definitivas. Em vez disso, surgem perguntas ainda mais profundas e fascinantes. Por exemplo, se essa civilização pré-dinástica realmente existiu,
Quem eram essas pessoas? De onde vieram para a nossa terra? Qual idioma falavam e como era a sociedade deles? Seus monumentos de pedra impressionam pela grandiosidade e habilidade, mas permanecem muito silenciosos, não revelando seus segredos. O que está escondido dentro do grande vazio recentemente descoberto dentro da Grande Pirâmide? Segundo os cientistas, trata-se de uma simples anomalia estrutural, resultante de processos naturais ou de uma construção equivocada. Ou talvez seja uma câmara oculta, intencionalmente selada, que pode guardar registros, artefatos ou informações dessa civilização desaparecida, como há muito tempo dizem médiuns e videntes, por exemplo, Edgar Cayce. E o que dizer da enigmática tumba de Cleópatra? Na busca pela arqueóloga Kathleen Martinez, que estuda Tapaciris Magna, há uma hipótese de que a última rainha do Egito, como guardiã do conhecimento antigo, escolheu um local de sepultamento ligado aos mitos mais antigos e primitivos. Talvez seja exatamente essa tumba, se for descoberta, a última chave para desvendar não apenas sua identidade, mas também os tesouros perdidos da Biblioteca de Alexandria, onde estavam guardados conhecimentos sobre mundos e civilizações há muito desaparecidos. Essas perguntas não são para sonhadores ou ficcionistas, mas representam fronteiras reais da pesquisa arqueológica, científica e histórica. A história não é um livro fechado, é um livro que está sempre se abrindo. Sua atenção cuidadosa, bem como sua aprovação em forma de curtidas e assinaturas, desempenham um papel muito importante para nós. Elas nos ajudam a entender que nosso trabalho é valorizado e que vocês têm interesse nele. Cada uma de suas ações nos inspira a continuar criando novos materiais e a torná-los ainda melhores. Não menos importante para nós é lembrar da necessidade de clicar no sininho. Esse pequeno ícone permite que você fique sempre informado sobre todas as novidades e eventos que publicamos. Com ele, você não perderá nenhum vídeo novo ou atualização que possa ser interessante ou útil para você. Agradecemos seu apoio e esperamos que nossos materiais continuem trazendo benefício e prazer a você.